Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de estudos. E a cada episódio, sempre um convidado especial compartilhando com a gente um pouco do seu conhecimento para ajudar a nossa vida a ser ainda mais produtiva. Eu sou a Isabela e esse episódio faz parte de uma sequência de encontros pensados em ajudar estudantes da graduação e da pós. No episódio anterior, conversamos com a professora Luciene sobre as principais diferenças entre um projeto e um relatório. E hoje eu recebo novamente a professora para conversar sobre o planejamento da pesquisa. Se você curtiu e está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo chegue e salve mais acadêmicos por aí. Para quem ainda não conhece, a professora Luciene é mestra e doutora em Ciências, com área de concentração no ensino de Física, do PIEC-USP, que é um programa Interunidades em Ensino de Ciências. Também é professora de Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro, atuando no campus Nilópolis, no curso de licenciatura em Física. Professora Lu, muito obrigada por aceitar nosso convite e fornecer essa oportunidade de ajudar nosso público de estudantes. Eu que agradeço mais uma vez e vamos lá. Situação hipotética. Eu tenho aqui uma missão de começar uma pesquisa. A gente já sabe que a primeira etapa é planejar o que eu vou fazer, como você mesmo mencionou no episódio anterior. Mas de forma prática, como que eu faço esse planejamento? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Então, quem ainda não ouviu, eu recomendo fortemente ouvir o episódio anterior, não é propaganda, é uma coisa importante, porque aí aqui eu vou acabar falando algumas coisas do que eu falei antes, mas aprofundando algumas coisinhas que eu acho importantes, que eu confesso, custei um pouquinho para entender na prática. Ninguém tinha falado de modo tão explícito para mim sobre isso, e é algo que eu acho importante e compartilho, né? No episódio anterior, quando a gente estava conversando sobre projeto, eu destaquei bastante a importância da gente fazer uma delimitação, estabelecer um foco, onde que a gente, aquele alvo, né, que a gente quer acertar, onde a gente quer chegar, e tudo isso vai estar relacionado com a formulação da questão de pesquisa. Fazer uma pergunta que você quer responder, é a pergunta que te instiga a correr atrás a fazer esse trabalho. Então, assim, primeiro passo eu diria que é isso. O que eu vou pesquisar, o que eu vou, sobre o que eu vou investigar, para onde que eu estou indo. Só que aí tem uma etapa meio que anterior, para você saber o que é uma daquelas perguntinhas que eu falei que o projeto vai abranger, o que, como, por quê, etc. Tem uma etapa anterior, que é ler muito. Na verdade, não apenas ler, né? Ler o que eu estou colocando aqui? Livros que tratam sobre a temática que você quer investigar, artigos, busquem sempre ou artigos que são referência, aqueles artigos assim que mudou a comunidade de pesquisadores, né, que trouxeram ideias inovadoras de alguma forma, mesmo que sejam artigos mais antigos, mas que balançaram a área de pesquisa, mas principalmente artigos mais recentes, para você se inteirar do que está sendo discutido, que está sendo produzido naquele tema atualmente, para você também não correr o risco de cair em algo que já está obsoleto, já está superado. Mas não apenas ler essa literatura acadêmica, mas eu diria até frequentar palestras, seminários, cursos, eventos, se expor bastante, né? Beber de diversas fontes durante as disciplinas da graduação ou da própria pós-graduação, e passear um pouco pelas várias linhas da nossa área, né, que a gente está se dedicando, para ter uma noção do que existe, do que se pensa, de quais problemas foram levantados, né? Então, um conhecimento sobre a área é importante para você definir o que pesquisar. Mas não apenas ficar restrito também no mundo acadêmico, mas, por exemplo, na licenciatura a gente vai trabalhar a educação, mas também conhecer, então, o que esses espaços, né? O que está acontecendo ali na escola,
Ou também não precisa ficar só restrito na escola. O que está acontecendo ali em termos de discussões de políticas públicas de educação? Porque a gente pode fazer pesquisa direcionada para isso. O que está acontecendo nos museus e centros de ciências, nos espaços não formais de educação? Né? E ter essa visão ampla das problemáticas que surgem no campo ali que a gente vai investigar. E aí, se apropriando de tudo que está acontecendo, dos contextos, bom, de duas uma, ou você vai conseguir identificar aquilo que te atrai, e aí você consegue já formular o seu foco, o que eu vou pesquisar, ou você vai ficar assim, caramba, tem muita coisa acontecendo, eu quero pesquisar tudo. Nesse sentido, entra o papel do orientador e da orientadora, que é importante, para te, né, segurar um pouquinho. Então, assim, cuidado com essa questão também de pensar nesse planejamento coisas muito megalomaníacas. Eu passei por isso, tá, gente? Quando a gente está no início, assim, a gente se encanta, né? Fazendo esse trabalho que eu estou falando de ler muito, fazer curso, conversar também, né, com professores, com colegas, enfim, a gente vê tanta coisa interessante, porque é isso, gente, conhecimento é algo, assim, fantástico, né? E aí, assim, às vezes a gente tem que, eu vou colocar nesses termos, baixar um pouquinho a nossa bola, porque a gente é uma pessoa só, e aí a gente vai ter que se comprometer com o que a gente vai planejar, e aí a gente tem que ter essa noção, né? E aí, gente, nessa definição do que pesquisar, até acho interessante a gente pensar, que é a gente equilibrar algo que a gente goste, que a gente veja, né? O meu orientador foi o professor Alberto Villani, e ele falava assim, o que te dá o tchan? Ele usava essa expressão, eu achava o máximo. Então, assim, equilibrar o que te dá esse tchan, e também equilibrar, por outro lado, né, o que está gritando ali, né, na situação que você está estudando, que vai dar uma relevância. Porque, assim, gente, isso é até uma crítica que a gente ouve por aí, o trabalho acadêmico, sei lá, um TCC vai ficar lá na estante, pegando poeira. A gente tem que prestar atenção que a produção de conhecimento não é uma coisa que é apartada da realidade que você está estudando, da realidade que você busca entender e intervir, né? Você vai agir sobre aquela realidade. Então, o que essa realidade, esse contexto está gritando ali para você, de forma metafórica, para que você possa pensar em ações também, né? Acho que isso é muito importante, ter uma relevância social o nosso trabalho. Na verdade, são três coisas, né? O que te dá um interesse, o que você vê que tem relevância, né, para justificar a sua dedicação ali, e também essa questão do que o orientador vai poder te apoiar nessa construção. Digo isso porque muitas vezes a gente está num curso de licenciatura, por exemplo, e você tem um projeto com base em alguns referenciais teóricos, por exemplo, que aquele orientador, aquela orientadora não domina. Então, provavelmente ele não vai aceitar, ou não vai ser tão interessante essa orientação, né? No sentido de essa pessoa poder te direcionar, te tirar as dúvidas e tudo mais. Então, meio que vai ter que equilibrar e talvez fazer algumas concessões nesse meio do caminho, sabe? E, bom, aí agora passando por algumas coisas que eu acho que é importante a gente pensar nesse processo, é que o planejamento é um desenho que você vai fazer da sua pesquisa, né? Um passo a passo, né? Aquela delimitação, o foco, onde eu quero chegar, o que eu vou fazer para chegar lá, um cronograma, que é muito importante, tá, gente? Já vou ressaltar aqui. É importante saber esse cronograma das etapas de pesquisa, mas também com aquela coisa de ter noção que as coisas vão mudar e tal, né? Que a gente já conversou no episódio anterior. E aí, mesmo nesse processo do planejamento, prepare-se para usar a borracha, gente. Quando alguém está desenhando, por mais que seja um ilustrador profissional, a pessoa está lá com a borracha na mão.
Aí faz um traço, apaga, faz outro traço de outro jeito e tudo mais. Então, o planejamento, eu acho que tem muito uso da borracha. Na verdade, a pesquisa inteira, tá, gente? É permitido, por exemplo, eu fiz o meu projeto, nele eu coloquei que eu ia desenvolver uma metodologia determinada, com uma análise determinada, mas no decorrer da minha pesquisa, eu verifico que, puxa vida, eu posso aplicar um outro tipo de análise, eu tenho a flexibilidade de fazer essa mudança, é possível? Eu penso que é possível sim, mas isso também vai estar meio que delimitado pelo tipo, né, pela relação de orientação que você tem, porque existem professores que são muito mais inflexíveis, eu vou colocar assim, ó, vai nesse caminho, é esse caminho. Isso é bom, isso é ruim? Bom, varia, depende muito da situação. E tem uma outra questão que é colocada que muitas vezes você responde a uma agência de fomento e tudo mais, a um projeto maior, né? Aí eu vejo assim que pode ser que você esteja no meio que seja mais inflexível nesse sentido. Mas, em geral, pela minha experiência e pelo que eu vejo, isso é algo normal de acontecer. E, na verdade, assim, eu vou me colocar aqui. Inclusive, pode ser uma postura não ortodoxa, pode ter gente que vai discordar, mas eu acho que isso aí é o debate que a gente, né, pode evoluir e aprender. A minha posição em relação a isso, as mudanças, é que é bom que tenha mudança. É preciso ter mudança. Porque, como eu falei no episódio anterior, que a gente comentou, as circunstâncias mudam, o nosso amadurecimento muda, de repente a gente entra em contato com uma fundamentação teórica no meio do caminho, que a gente veja, pô, cara, é isso. Os seus dados vão trazer coisas assim que você pode pensar, poxa, só essa fundamentação inicial não vai dar conta. Se de repente eu pegar alguma outra coisa para me apoiar aqui nesse processo, eu vou conseguir achar discussões mais relevantes para essa questão da intervenção na realidade, para compreendê-la melhor, para fazer propostas melhores, né? É um diálogo, né, gente? Percebam que, assim, as coisas... outra coisa que eu acho importante a gente pensar no planejamento. As coisas têm que ter coerência entre si. Então, desde a questão de pesquisa que eu estabeleci, onde eu quero chegar, né, os meus objetivos e a metodologia que eu vou usar, a fundamentação teórica que eu vou me basear, tudo aquilo tem que estar conversando. E aí, se chega uma circunstância, aí você fez o seu planejamento, tem que ter essa unidade, isso é muito importante, tá, gente? Nada de monstro de Frankenstein. Muito importante essa unidade. E por isso também a borracha, né? Porque aí você pensa uma coisa inicial, aí vai, faz uma leitura e acrescenta lá uma fundamentação e depois volta e eu tenho que melhorar essa questão, enfim. É isso, idas e vindas, tá, gente? Não pode ter preguiça, vai acontecer isso. Mas, assim, para concluir a ideia, eu penso que a mudança vai estar ali, porque é esse diálogo, tem um conceito que a gente fala, né? Inclusive na formação de professores, assim, eu vou me apropriar desse conceito, fazer algo até aqui meio abusado para falar de pesquisa em cima desse conceito, que é o conceito de praxis, que é articulação, teoria, prática, e aí as coisas vão se mutando, é mutação o tempo todo, sabe? Isso é muito rico, é complexo, né? Por um lado dá medo, né? A gente fica ali incerto, insegura. Enfim, vai aparecer isso, tá, gente? Mas eu imagino que é o processo, é o que vai dar aquele fascínio do processo de produção de conhecimento, né? Uma dúvida assim que paira na cabeça dos estudantes e que também foi uma dúvida grande minha é no desenvolvimento do cronograma. Como que eu estimo um tempo para cada tarefa que eu nunca desenvolvi na minha vida? Como que eu sei quanto tempo eu vou demorar para fazer uma revisão ou para coletar os dados, se eu nunca coletei esses dados? Como que a gente pode se planejar nesse sentido? Isso é uma pergunta muito pertinente e eu vejo que é o papel do orientador, da orientadora, dar um direcionamento nessa parte do cronograma também, tá? Você pode
rascunhar, né, ter claro as suas etapas, o que você precisa fazer. E assim, é o diálogo, tá, gente? Porque o orientadora também não vai ter uma resposta assim, batata, né? Porque também depende de você. Então, cada um de nós também tem uma habilidade. Então, eu, por exemplo, consigo ler, fazer fichamento assim, rapidamente. Eu desenvolvi essa habilidade. Mas tem gente que tem mais dificuldade, vai gastar um tempo mais. Vamos supor que você foi a campo, você fez entrevistas com vários sujeitos, vários professores, alunos, sei lá. Você precisa trabalhar a transcrição dessas entrevistas, enfim, para poder trabalhar os dados. Tem gente que vai fazer VaptVupt, tem gente que vai demorar mais. Então, por um lado, você tem que... É algo pessoal do orientando, qual a facilidade que ele tem, qual a dificuldade que ele tem, vai precisar de um tempinho a mais naquela etapa. E, por outro lado, alguém que tem uma experiência maior, por já ter passado por processos de pesquisas anteriores, que vai poder te indicar, ó, presta atenção que isso vai precisar de mais tempo. Ó, isso aqui não precisa de tanto tempo, não, faz algo mais direcionado. Enfim, e aí esse cronograma é super importante, gente, fazer dessa forma dialogada, como eu estou colocando com o orientador, orientadora. E, ao longo do processo, estabelecer esses prazos é muito importante, mas, ao mesmo tempo, se desapegar um pouquinho deles, porque você vai se descobrindo nesse processo de pesquisa, ainda mais, né, como você colocou, Isabela, se você nunca fez isso antes, você está aprendendo, então você vai adquirindo essas habilidades e tendo consciência do que você tem facilidade ou não no processo. E aí, assim, desapegar um pouquinho, às vezes, vale a pena, para não... Porque, assim, o que eu vou falar até é difícil, né? Falar é fácil, mas o prazo é muito importante. Eu sempre estabeleço para os meus orientandos, para os alunos de TCC1 lá na licenciatura, eles reclamam, mas eu vejo que é importante para dar o ritmo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, muita gente acaba criando uma crise de ansiedade em relação ao prazo que te paralisa e vai te atrapalhando. Então, entender o seu próprio processo ali e falar com o orientadora para te apoiar. Assim, é responsabilidade desse professor ou professora fazer esse papel. Vamos supor que você está ali ansioso, ansiosa, meio que desesperado, vai ter que ter essa pessoa mais experiente para segurar a mão, que seja, sabe? Ou, né, tirar as dúvidas, apoiar, enfim. Repetindo algo que eu coloquei no episódio anterior, processo de pesquisa é processo de formação. Eu penso muito em cima disso. Excelente, professora. Infelizmente, a gente tem que encaminhar para o final. Você gostaria de deixar alguma dica para quem está passando por essa etapa de planejamento da sua pesquisa? A dica que eu diria para todo mundo é falar o máximo possível, com o máximo de pessoas, sobre o seu trabalho, sobre o que você pretende. Seja com orientador, seja com colega, seja com até pessoa que não está no seu curso, sei lá, um amigo de fora, sua mãe, o seu pai. Fale assim. Porque também esse processo de compartilhar com outra pessoa, ver qual a posição dela, qual o olhar dela, também te ajuda nesse planejamento, nessas decisões iniciais que você precisa fazer, sabe? Compartilha. E eu aprendi ao longo da minha trajetória que quanto mais você compartilhar com outras pessoas, menos pesado fica esse processo. Só acrescentar uma coisinha, um aluno numa aula de TCC1 um dia falou comigo, é um processo que tem esse sofrimento. Eu falei, não precisa ser sofrimento, gente. Aqui a gente não quer ninguém, né, passando por processo de dor. O que tem é dedicação, empenho, esforço, porque sem isso a gente não cresce. E aí, quanto mais a gente tem as outras pessoas para conversar e ouvi-las, esse sofrimento não tem lugar. Incrível, professora, é bem isso, e a nossa saúde mental agradece, Exatamente, né? Isso aí. Bom, professora, muito obrigada por essa conversa. Eu agradeço imensamente por esse presente de encontro, em nome da nossa equipe do Conceituados e de todos os estudantes que estão acompanhando a gente.
Imagina, gente, eu que agradeço mais uma vez. E vocês, ouvintes, se vocês gostaram desse bate-papo, confiram os próximos episódios dessa sequência do Conceituados, que vem muita coisa boa por aí. E conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.